Paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos estar conversando um pouco sobre dízimo. Deixa eu arrumar aqui o tripé. Eu recebi uma pergunta hoje no meu Instagram que me deixou muito assim, né? Então eu quero fazer hoje esse vídeo para nós conversarmos um pouco sobre dízimo. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, você que também tem essa dúvida, porque tem um monte de gente perguntando para mim se é verdade que não precisa mais dar o dízimo, se é verdade que o dízimo foi abolido. E eu quero trazer para vocês uma palavra aqui para nós estarmos entendendo de vez essa situação, tá bom? Mas eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, compartilhar esse vídeo para pessoas que já devem ter percebido ou se perguntado, será que pode continuar dando dízimo ou não? Queridos, lembrando que aqui no canal não é para degrinir ninguém. Eu respeito a fé de cada pessoa, eu respeito a sua visão, né? Mas aqui nós trazemos conhecimentos bíblicos sobre o que a Bíblia diz. Ou seja, não é uma base só voltada à teologia, ou estudo, ou o pastor falou isso, ou outro pastor falou aquilo. Não, é o que a Bíblia nos mostra na base simples do Evangelho, na base de conhecimento do Evangelho, que as coisas de Deus são simples, quem complica somos nós. Se nós seguirmos a Bíblia, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que nada vai nos faltar, que Deus tem o melhor para nós nessa vida, nesta terra. Então eu quero falar para você assim, não podemos falar de dízimo sem que nós começamos a entender que é gratidão, tudo é gratidão, tá? Tudo aquilo que você é julgado para colocar, tipo assim, colocar em cima de você é um jugo, é pesado, então você nunca vai entender. Mas quando você rompe esse jugo e começa a ser grato, você tem prazer em fazer as coisas para o Senhor, tá bom? Então vamos meditar aqui. Eu não vou estar lendo todas as bases bíblicas, porque o vídeo vai ficar comprido e tem gente que não gosta de ver até o final, né? Mas eu vou estar deixando todos os versículos e os capítulos aqui, e você anota com a caneta e depois vai lá e estuda para ver o que está falando, o que não está falando, tá bom? Antes de tudo, como é que vamos falar de dízimo sem que nós venha pegar o versículo mais conhecido das igrejas? Então abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Nós vamos estar lendo o 10, mas no versículo 7 já tem o tema da palavra do Senhor que diz assim, ó, não devemos roubar o Senhor, tá bom? Que diz assim no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis provas de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, tá bom? Queridos, a minha Bíblia é traduzida diferente, mas é o mesmo significado, tá bom? E aqui já traz uma palavra bem clara para nós. Eu acredito muito na Bíblia, eu acredito que o que está aqui tem que ser cumprido, o que está aqui tem que seguir. E é muito interessante, queridos, que muitas pessoas confundem em devolver o dízimo e chantagear a Deus. Ninguém chantageia ninguém chantageia a Deus. Deus sabe o que tem que nos dar. Tem pessoas que acham que porque é dizimista tem que pedir qualquer barbaridade para Deus que Deus tem que dar, e não é assim. É por isso que tem muitas pessoas que são dizimistas e não são abençoados, são dizimistas e não recebem nada, justamente porque não está usando a fé para alcançar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos pedir. Está usando a sua fé, que diz ser fé, para até mesmo por coisas banais. A Bíblia diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso está sobre o dizimista. Quando você mantém a obra do Senhor, mantém a casa do Senhor, sobre si, então, em primeiro lugar, você colocou a obra de Deus, colocou Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu conheço pessoas que não têm aquele salário tão grande, mas sendo dizimista não falta nada, né? Então, assim, esse versículo já é uma base bem central, que o dízimo não foi abolido. Eu sei que tem muitos críticos que vão falar assim, Priscila, mas aí é o Antigo Testamento, é a lei. Então vamos falar sobre Jesus?
Vamos lá sobre a nova graça? Vamos lá ver o que ele tem para falar para nós? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Jesus vai falar bem claro que ele não veio para desfazer a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então já mais um sinal que o dízimo não foi abolido. Nós vemos também muito bem claro no livro de Mateus muitos versículos puxados sobre o dízimo. Qual é os versículos puxados sobre o dízimo? Você vê bem claro que Jesus, ele sempre, eu até anotei aqui, ele sempre mostra acerca de pagar tributo. Jesus sempre mostra isso. E o tributo hoje em dia, nada mais, nada menos é do que você pagar e ajudar as dívidas no qual a obra de Deus faz. E quais são essas dívidas? É aluguel, é luz, é investir no missionário que está em outro país pregando o evangelho do Senhor. E nós vemos bem claro, olha, no livro de Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, vou deixar anotado aqui, ali acontece algo sobre o tributo. Chega um momento de imposto e chegam em Pedro, que é Simão, e falam para ele assim, olha, você e Jesus não vão dar as dracmas. Dracma naquele tempo era uma moeda daquele tempo. Então Pedro chega até Jesus, como Pedro abandonou tudo para seguir Jesus, Pedro não era mais um pescador de peixe, mas sim de almas. Ele fala para Jesus, olha, eles estão nos cobrando. Então Jesus fala para Pedro, olha, vai ao mar, e lá no mar você vai lançar a rede. E lançando a rede, o primeiro peixe que você pegar, ali vai estar um milagre. E nós vemos bem claro nessa narrativa que eu deixei para vocês aqui agora, que quando Pedro puxa o primeiro peixe, dentro do peixe tinha 2 moedas de ouro, né? 2 moedas da dracma. E Pedro chega maravilhado com esse milagre e fala para Jesus, tá aqui 2 moedas, o que eu faço com elas, mestre? E Jesus olha para ele e fala, olha, vai lá e paga a minha e a sua tributa. Tá? Então nós vemos que Jesus, todavia, ele sempre manteve a regra de dar a César o que é de César e a Deus o que é de a Deus. Nós vemos também aqui no capítulo de Mateus 22, versículo 21. Vou deixar anotado aqui para vocês. Jesus começa a falar acerca das parábolas. E quando ele fala sobre a parábola, chega aqui no versículo 21, ele fala bem claro, queridos, ele fala bem claro, dai a César o que é de César. A Bíblia narra que ele olha para os discípulos, porém, alguns historiadores mostram também que ele olhou especialmente para Pedro, porque momentos antes havia acontecido o milagre do peixe soltar as 2 moedas de dracmas. Ou seja, Jesus ali estava deixando bem claro, é preciso com que vocês venham pagar o tributo à autoridade, à lei. Então o dízimo, queridos, é para isso. O dízimo é para a igreja manter o evangelho. O dízimo é para a igreja ajudar uma família. O dízimo é para a igreja manter os missionários que estão exercendo a função ministerial. Eu sempre falo isso. Vocês querem ver o andamento da igreja? Vocês querem ver se a sua igreja é abençoada por Deus? Vê o crescimento dela. Vê o crescimento, vê em quantos países ela está, vê em quantas pessoas vão descer as águas, começam a observar o movimento, e aí então você vai ver que tem crescimento. E a César, quando diz a Bíblia sobre isso, é os tributos que nós temos que pagar. Aí, bem claro, queridos, que tem gente que vai falar assim, mas eu quero algo mais concretizado. E eu sigo muito a Nova Aliança. Exatamente, querido. Eu vou falar uma coisa. Eu amo muito Paulo. Eu gosto muito de ver os ensinamentos de Paulo. Então, vamos lá. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo traz uma nova normalidade. Ou seja, ele normaliza ali o dízimo. E isso nós temos que seguir. Ele não fala que foi abolido o dízimo. Ninguém tem que falar que foi abolido o dízimo. O dízimo não foi abolido. Porque se o dízimo fosse abolido, pararia o crescimento da obra de Deus. Independente de qualquer ministério. A obra de Deus está crescendo. A obra de Deus está avançando. E eu sei que são mantenedores da obra de Deus, tá? Independente de qualquer ministério, você tem que continuar mantendo, sim, um ministério no qual você congrega em relação de dízimo, oferta. Não como obrigação, mas como gratidão. Tá bom? Vamos lá, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo vai falar bem claro sobre a coleta, tá? O que é a coleta, Priscila? A coleta é o dízimo, queridos. Muitas pessoas falam que o dízimo foi abolido porque não entendem o que está falando, mas Paulo mesmo diz sobre o dízimo. É o dízimo dos irmãos que fazem os missionários viajarem.
não para fazer coisas erradas. Infelizmente, vivemos num mundo que só pela misericórdia, mas ainda tem homens e mulheres que têm compromisso com Deus, ainda tem ministérios que têm compromisso com Deus, e justamente Paulo fala bem claro, fala bem aqui que eu anotei, ó. Paulo vai falar da colheita para os santos. Quem é os santos? É aqueles que abriram mão de viver uma vida normalmente como a gente, para abandonar sua pátria, sua família, para ir passar a perseguição do evangelho. Então, é importante o dízimo, sim, o dízimo não foi abolido. Se falarem isso pra você, você traga esse vídeo pra pessoa, ou fala pra pessoa, eu não dou o dízimo por obrigação, mas por gratidão, tá? E por que Paulo simplificou a colheita? Porque justamente, querido, olha só, o dízimo no Antigo Testamento, ali o que estava falando Malaquias, estava falando para os judeus. Os judeus até hoje são dizimistas. E é difícil você não ver um judeu abençoado, porque eles colocam primeiramente as coisas de Deus à frente. Só que Jesus vem um símbolo da nova aliança. Como eu disse lá em Mateus capítulo 5, Jesus não veio para quebrar a lei, mas veio para nos mostrar que nós não precisamos ter o jugo, mas sim ser aliviados e leves, porque Ele é leveza para a nossa vida. Ele é a nova aliança, Ele nos trouxe a salvação. Só que Ele não veio para quebrar a lei. E nós vemos bem claro sobre isso. Até em Lucas capítulo 21, nós vemos que o próprio Jesus usava a arca que colocavam ali na frente dele para manter o seu ministério. Porque você vê lá no livro de Lucas capítulo 21, não está falando da arca da aliança, como diz lá em 2 Samuel capítulo 2, que Davi traz para Jerusalém. Ele está falando da arca da base de manter o ministério de Jesus. Jesus pegava navio, ia para um lado e ia para o outro. Antigamente não era navio, né? Era barco. Ia para um lado e ia para o outro. Tinha que pagar tributos para chegar às cidades para pregar o evangelho. Então, manter a obra de Deus, queridos, é uma gratidão. E você vê no mesmo livro, no capítulo 21 de Lucas, que a própria viúva lançou 2 moedinhas. Todo mundo dava o que sobejava. Mas a própria viúva colocou 2 moedinhas naquela arca, simbolizando o que ganha. Isso para nós é uma grande revelação do Espírito Santo. Por quê? O Antigo Testamento, no tempo de Malaquias, estava falando para os judeus, ou seja, dar e sobejar, ou seja, é para os judeus o dízimo. Porém Jesus também veio aqui simplificar, mostrando que agora é a colheita. Ou seja, temos que fazer a coleta sim do dízimo nas igrejas, temos que fazer a coleta das ofertas, porque é elas que estão ajudando, é a sua contribuição que ajuda a igreja a continuar se mantendo. Então o dízimo não parou, você tem que ser grato a Deus e mostrar também para o próximo que está pensando nisso, que nós estamos roubando a Deus, tá? É muito interessante, queridos, também sobre a numerologia. Tem gente que reclama, 10%. 10%. Queridos, na numerologia, o número 10 é parabéns, satisfatório. Então, o homem colocou 10% justamente porque é satisfatório. Só que Paulo, aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele vai falar bem claro que é todo. Então, imagine, se a pessoa reclama por dar 10%, imagine se ter que cumprir de dar tudo. Então, você fica meio assim. Então, não vai muito pelo que a internet fala. Tem gente que cresce muito no conhecimento e perde a essência da graça. Tem a maioria de pessoas que fala assim, tem gente que tá falando assim, o dízimo foi abolido, mas convida ele para ver se ele vai pregar na sua igreja de graça. Não vai. Então, hoje em dia tem muitas pessoas vivendo numa hipocrisia. E não é assim, gente. O evangelho é simples, quem complica somos nós. Se nós seguimos a Bíblia, Deus está nos orientando em tudo. Então, quando você vê os irmãos fazendo uma festividade na sua igreja, você tem uma oferta para agradecer a Deus, agradece. Tem seu dízimo, devolva o seu dízimo. Justamente porque não só o trabalho dos irmãos de fazer esse movimento na igreja, mas também você sabe que aquela contribuição vai ser movimentada para estar levando o reino de Deus. E é muito interessante que aqui Paulo mesmo fala sobre a colheita, e ele fala que não só ele, não é para esperar ele chegar para fazer a colheita, já tem que fazer a colheita, porque depois vai levar para Jerusalém. Ou seja, ele fala bem claro sobre o sentido de que ele estava em missão ali, e aquela colheita iria levar ele para Jerusalém. Então, o que eu quero falar para você, queridos, não acredite nisso, que o dízimo foi abolido. Eu não trouxe todos os versículos, eu estou falando em minhas palavras aqui, mas os capítulos e os versículos vão estar anotados aqui, no decorrer desse vídeo, e na base de comentário vai estar fixado lá todos os versículos e capítulos que eu li, porque aqui tudo que eu falo está voltado na Bíblia, tá bom? Então,
Quando você vê uma pessoa falar que o dízimo foi abolido, não acredite nisso. Você tem que ser dizimista fiel, sim, tá? E assim, a Bíblia diz que todo aquele que ministra o evangelho é ministro do evangelho. Então eu me considero uma pessoa ministra do evangelho porque não só prego a palavra, mas eu vivo. E eu acredito numa coisa, eu vou falar aqui um desafio para você. Você que parou de devolver o dízimo, faça um desafio. Fala, Deus, eu vou devolver o meu dízimo. Independente da sua igreja, não tô aqui falando, né? Eu vou voltar a devolver meu dízimo. E dá um tempo de 2 meses, 3 meses. E em 2 meses, em 3 meses, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor mandou. Fazer prova de ti. Eu preciso de sabedoria para pagar tal coisa. Eu preciso da minha saúde. Como eu disse para vocês no início, não é qualquer coisa que você tem que pedir para Deus. Tem pessoas que acham que ser dizimista tem que comprar Deus. E não é, queridos. Ser dizimista é você agradecer a Deus e saber que Deus cuida de você. Por exemplo, tem pessoas que é dizimista que não vão muito no hospital, não compram remédios, porque o próprio Deus vai lá e cura elas, sabe? Então assim, Deus supra as nossas necessidades. O dízimo é isso, é você ajudando a obra do Senhor que Deus vai restituindo na sua vida. Então assim, eu fico muito triste em ver crentes se apostatando da fé. Porque o dízimo pode não ser simbólico fisicamente para os outros, mas para quem tem um compromisso com Deus sabe que tem pessoas que foi chamado para viver um ministério. Enquanto nós às vezes estamos dormindo, em outros países por causa do fuso horário já tem irmão ralando lá, né, sofrendo perseguição para pregar o evangelho. Então vamos nos conscientizar. A Bíblia diz assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforce-te. Não seja um crente questionador dentro da igreja. Mas se a igreja está conforme a palavra de Deus, segue a palavra de Deus que você vai ser abençoado, amém? Eu trouxe esses versículos e todos aqui, esperando ajudar vocês. É um pouco difícil falar sobre dízimo e tudo, porque tem muitas bases bíblicas falando sobre isso. Mas nós temos que trazer os pontos mais primordiais para você entender que Deus ama aquele que obedece, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, sua curtida. Se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram. Ou pode pôr aqui nos comentários. Desde que seja respeitoso, né? Respeitado. Desde que seja palavras de respeito. Porque aqui nós não estamos para degrinir ninguém, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.